Bom dia, pessoal. Todos bem? Acredito que sim, né? E de repente, nós que estávamos na escola, fizemos o que foi solicitado, isolamento social. Vivemos algo que não esperávamos, uma pandemia, né? Com um vírus que pouco conhecemos. E essa é uma das dificuldades, né? Aquilo que não conhecemos, a gente não sabe corretamente como combater. E a única certeza que existe até agora é a necessidade do isolamento social. Mas não dá para ter isolamento social e a gente perder a nossa rotina, né? Principalmente quando se trata de aprendizagem. E por isso o SESI pensou nessa plataforma como forma de aprendizagem. É uma novidade, claro, para vocês e para nós. Mas com certeza vamos aprender juntos. Eu sei que vocês são mais tecnológicos que eu. Então, por favor, me perdoem nesse início, né? Também estou aprendendo. Nós vamos juntos, né? Nos ajustar. Vocês vão sinalizar o que deu certo, o que não deu, o que precisa acontecer, né? Então, isso deve ser sinalizado diretamente ao professor. Né? Nós imaginamos ou fizemos um roteiro pensando em alcançar algumas metas, né? E se isso não acontecer, vocês precisam estar sinalizando. A plataforma digital, né, a conexão digital, é uma plataforma muito completa. Então, ela permite que a gente se relacione por meio dos fóruns, no chat. Como tudo isso vai acontecer? Então, nós vamos ter as aulas que são gravadas, como essa, e nós vamos ter as aulas ao vivo. E para complementar, porque quando a gente diz do ensino, né, à distância ou não presencial, a gente tem as atividades complementares. Pensa na rotina da aula, né? Na rotina da aula, o professor entra, faz a chamada, pede para sentar, pede para se organizar, e aí ele começa com a pauta, vai as suas explicações, né? Tem a roda de conversa, tem a parte interativa. Agora, quando nós estamos na questão do vídeo, não tem tanto essa interação. Então, o professor ele precisa fazer a parte da explicação gravada e depois as atividades, né? E a interação precisa acontecer. Então, por isso que nós vamos ter os vídeos e essas atividades complementares. Mas, professora, e agora? Nós não fizemos prova ou nós não fizemos recuperação. Esse momento é de acalmar, sem ansiedade. Nós vamos sim ter as recuperações, vamos agendar, vamos usar a melhor forma para que isso aconteça. Nós vamos fazer a avaliação, sim, tanto dos conteúdos já trabalhados, mas também dos novos que nós vamos começar, ok? Então, para a gente também retomar algumas coisas, eu vou relembrar com vocês aquilo que nós já vimos até agora, né? Então, por exemplo, nós estávamos trabalhando a unidade 11, Vida e Saúde. O que a gente tratou nessa unidade 11, né? A gente tratou as questões da reprodução, a importância da reprodução, né? Então, sem reprodução, a espécie é extinta. Então, ela é uma adaptação, ela perpetua uma espécie. Então, isso é extremamente importante. Mas todos os seres vivos se reproduzem da mesma forma? Nós vimos que não, que existe a reprodução assexuada e sexuada. Mas, professora, então é aquela que tem o contato sexual, assexuada e a assexuada que não? Isso eu disse que é um mito. Na verdade, a reprodução assexuada é aquela que precisa de um indivíduo ou uma célula para dar origem ao seu descendente. Uma parte, um só, dando origem ao seu descendente. E quando isso acontece, esse descendente ele não tem variabilidade genética. Ele é idêntico ao que foi formado. Vamos exemplificar? Por exemplo, quando eu pego uma muda, né, de uma planta e trago para minha casa. Essa planta ela vai ter as mesmas características daquela que eu tirei. Então, essa muda vai ser idêntica, é um clone, uma parte, né, dessa planta vai dar origem a uma outra. Exemplo também bem conhecido por nós é a reprodução assexuada das bactérias. Então, uma bactéria ela começa a se dividir em duas, é o que a gente chama de cisparidade ou bipartição. Então, nesse caso, as bactérias são todas idênticas.
Essa reprodução, ela tem vantagem, ela é rápida, ela não precisa de um parceiro, mas ela tem a desvantagem de não ter variabilidade genética. Então, se algo ataca esse organismo, né, todos são atacados porque tem as mesmas características. Então, aquilo que vai ser sensível vai matar a maioria, ok? E a reprodução sexuada? É que tem sexo? Não, a gente já viu que isso é mito. Na reprodução sexuada, são necessários 2 indivíduos ou 2 células para dar origem ao descendente. Nós temos muito a participação de gametas e esporos para que isso aconteça. E aí, como eu tenho a união de partes ou de células de 2 indivíduos diferentes, o descendente ele tem variabilidade genética, então essa é a vantagem. A desvantagem é que precisa de um parceiro. Se a gente está numa situação de ambiente onde eu tenho uma dificuldade de encontrar o sexo oposto ou outro organismo, né? Então eu vou ter uma dificuldade de me reproduzir. Mas a vantagem é a variabilidade genética, ok? Então não necessariamente precisa do ato sexual. Uma reprodução artificial, né, uma reprodução assistida, então eu tenho a retirada do gameta masculino e do feminino. E eu tenho aí a fecundação fora do corpo, não teve ato sexual, mas foi necessário 2 células, e se são necessárias 2 células, eu tenho então uma reprodução sexuada. E aí a gente começou a falar mais da reprodução humana também. Quais são os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino e feminino? Quais são os gametas, né? Então, no caso feminino, a gente tem o óvulo, no masculino o espermatozoide, os hormônios envolvidos, o caminho, né, do espermatozoide até a fecundação. Outro mito é que a fecundação acontece no útero, e nós vimos que não, que é na tuba uterina. E depois, só de fecundado, esse óvulo que passa a se chamar zigoto ou célula-ovo é que ele vai migrar para o útero, onde ele vai desenvolver. Nós vimos também a presença dos anexos embrionários e suas funções. Nós falamos também sobre alguns cuidados com a gestante, né? A questão do uso do álcool e os prejuízos que pode acontecer, o tabaco, a automedicação, né? E depois a alimentação, que deve ser diversificada. Também falamos sobre a questão do aleitamento materno, da importância que esse bebê ele vai estar recebendo, né, os anticorpos já prontos. Vimos também que existem testes que são realizados logo após o nascimento, como o teste do pezinho, que vai fazer com que o diagnóstico precoce ele impeça o desenvolvimento de algumas doenças que trazem consequências. Nós vimos também o teste da orelhinha, que fala sobre a importância aí de reconhecer algum problema auditivo e também a ação mais rápida, impedindo as consequências. Nós falamos, por último, sobre a incompatibilidade, né, do fator RH. Então, o que é um fator RH? A presença de uma proteína no sangue. Quem é RH positivo tem essa proteína, quem é RH negativo não tem essa proteína. E aí, a gente tem um caso específico que pode acontecer. Quando? Quando o pai é RH positivo, a mãe é RH negativa e o bebê é RH positivo. O que isso pode gerar? A mãe pode produzir anticorpos contra esse bebê. E numa primeira gestação, os prejuízos são pequenos, então uma icterícia, né, por perda de hemácia. Mas nas gerações futuras, né, nas gestações futuras, isso pode levar mesmo até um aborto, a morte, problemas neurológicos. Então, a importância do pré-natal, nós vimos também que ela é muito, muito séria. E isso precisa acontecer, porque vai fazer testes sobre doenças sexualmente transmissíveis que podem ser previamente tratadas para que o bebê não seja infectado, algumas doenças, o desenvolvimento e até mesmo a questão do fator RH. Então, isso é muito importante. Nós falamos também sobre os métodos anticoncepcionais, né? Existem os métodos de barreira, existem os métodos hormonais e existem os métodos comportamentais. Então, vou citar rapidamente. Os métodos de barreira são a camisinha feminina, a camisinha masculina, o diafragma, né? Os métodos hormonais, então, são as injeções, as pílulas.
os implantes. E a gente tem os métodos comportamentais, que eles são pouco seguros, né? E que no caso nós teríamos o coito interrompido e também a tabelinha. Mas vamos pensar que alguns métodos eles até impedem a gravidez, mas eles não impedem as doenças sexualmente transmissíveis. Que o único método anticoncepcional que também previne as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, são a camisinha masculina e a camisinha feminina. Bom, também falamos de alguns medicamentos que são teratogênicos, que interferem no desenvolvimento do bebê. É o caso da talidomida, um medicamento utilizado para diminuir, né, o enjoo, e que ele era teratogênico, e só depois eles descobriram. Então, nós tivemos casos, né, muito grandes na década de 80, de bebês com má formação por conta do uso desse medicamento. Então, é muito importante consultar o médico para saber quais são os medicamentos que uma gestante ela pode fazer uso ou não. E depois disso, nós começamos a unidade 7, que é a origem do universo e da vida na Terra. E o que foi tratado, então, né? Então, nós começamos falando sobre a origem do universo, é a teoria mais aceita, que é a teoria do Big Bang. Nós vimos também a questão da cosmologia e o desenvolvimento dela, principalmente com radiosondas, com as tecnologias. Então, aquilo que era primitivo, que a gente descrevia no universo com observação ou com lunetas primitivas, a gente tem aí uma melhora enorme a partir do momento que a gente tem radiosondas que conseguem ir a longas distâncias, fotografar, emitir, né, informações. A gente tem aí os computadores, então a gente tem uma tecnologia melhor que permite que a gente estude melhor isso, né? Mas essa questão também da origem da vida e origem do universo, ela esbarra em algumas coisas. Quais? Ela esbarra na questão cultural e ela esbarra na questão religiosa. Como assim, professora? Olha, cada povo, ele também interpreta essa origem do universo e da vida com a sua questão cultural. Vamos pensar nos indígenas, né? Então, eles imaginam que eram deuses capazes de produzir os seres vivos e a terra. Então, a gente tem os além, então, dessa questão cultural, né, que a gente viu dos indígenas, tem a questão religiosa, né, que diz que Deus criou todas as coisas. E também temos, né, a parte da ciência. Então, a ciência, ela rompe com essa questão do senso comum e ela utiliza evidências, ela utiliza hipóteses, testes, né? Então, por isso, nós temos a visão da ciência. Sobre a origem do universo, então, a teoria mais aceita do Big Bang. Sobre a origem da vida, nós temos algumas teorias. Então, a sopa orgânica ou sopa primordial, que diz que a vida surgiu na água, quando os componentes que estavam na atmosfera, eles chegaram até os mares e oceanos quentes, e com isso houve a produção de aminoácidos, sequência proteína, que foi capaz de se autoduplicar. Depois nós vimos, né, então, a panspermia, a origem da vida da NASA, né, que diz que a vida surgiu do espaço, que veio por meio de meteoros, cometas e chegou também no nosso planeta. Essa teoria não é muito aceita. Por quê? Porque com o atrito da atmosfera, talvez não fosse possível a sobrevivência desses micro-organismos. A primeira, né, que é a teoria da sopa orgânica, sopa primordial, coacervado, ela foi testada por Urey e Miller. E eles puderam comprovar definitivamente? Não. Eles conseguiram reproduzir a atmosfera primitiva. Eles chegaram até a produzir um aminoácido, mas a origem do ser vivo aí não. Então, é uma teoria que não pode nem ser refutada, né, e nem totalmente comprovada, mas é a mais aceita. Bom, já existe ser vivo. E aí, como que acontece o surgimento de novos? Nós temos duas teorias: biogênese, bio de vida, que a vida só surge de outro pré-existente, e a abiogênese, que a vida pode surgir de matéria inanimada. E aí nós vimos que ela era defendida, inclusive, por Aristóteles.
Algumas coisas a gente observa, né? Então, por exemplo, no lixo, a formação e o acúmulo de moscas, mas isso não quer dizer que eles venham dali, né? É o ciclo da vida da mosca. Então, a simples observação levou ao engano. Hoje nós sabemos que não é bem assim. E aí nós também falamos sobre, tá bom, surgiu a vida, mas essa vida que surgiu, ela produzia seu próprio alimento ou ela dependia de uma fonte? Era autotrófica ou heterotrófica? Nós vimos que para ser autotrófica, ela teria que ter uma complexidade, né, celular muito grande. Então acredita-se que o primeiro ser vivo ele era heterótrofo, que ele fazia o processo de fermentação, que é um processo mais simples do que o de respiração. Até mesmo porque a atmosfera primitiva ela tinha ausência do oxigênio, ou seja, ela não tinha oxigênio, né? Então não era possível ter um ser que respirasse. E finalizando essa unidade, nós falamos sobre evolução, sobre as principais teorias, o lamarckismo e o darwinismo, que diz então que o ambiente ele influencia na adaptação do ser vivo, mas a forma que eles pensam é diferente. No lamarckismo, o ambiente modifica o ser vivo por meio da lei do uso e desuso de caracteres adquiridos, e no darwinismo ele diz que não, que o ambiente ele seleciona quem está mais bem adaptado, então que há uma diversidade dentro das populações e aquele que está mais bem adaptado sobrevive e o que não está acaba sendo extinto. Vimos a importância dos fósseis, né? Eles contam a nossa história. Vimos a diferença entre um arqueólogo que estuda as coisas mais recentes e um paleontólogo que estuda as coisas mais antigas, né? Os fósseis mesmo. Também falamos sobre a influência das placas tectônicas, né? Da Pangeia e de como as placas tectônicas elas transformaram a nossa crosta terrestre, né? O nosso ambiente. Bom, o que eu quero dizer para vocês? Mantenham o material, então no nosso próximo encontro vocês já estejam com um livro didático, eu vou dar uma aula mais sistematizada. Façam a leitura do e-book, ele é importante. Nós também vamos postar, né, quais são ali os nossos combinados para esse ambiente virtual. Nós vamos se encontrar bastante, então lembrando, qualquer dúvida nos contacte, né? A gente tem ali as plataformas, na plataforma os meios, o chat, o fórum para a gente conversar. E vamos lá, vamos aprender bastante, utilizando a tecnologia ao nosso favor. Um beijão, fiquem com Deus.